Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero saudar você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. A nossa intenção, produzindo essas mensagens em áudio, é auxiliar você nessa caminhada tão abençoada que o Senhor nos colocou, que são as casas de paz. Eu quero primeiro agradecer você pela sua disposição e orar para que Deus, em nome de Jesus, possa ungir a sua vida, abençoar você grandiosa e poderosamente. Tenho crido, e eu sei que você também tem crido assim, que o Senhor Deus fará, em nome de Jesus, muitos sinais, muitos milagres ao longo dos próximos dias, das próximas semanas. Então, assim, eu quero deixar algumas dicas com você para que as casas de paz onde você vai ministrar sejam bem-sucedidas. Em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, estude bem cada ministração, conferindo os textos bíblicos antes de ir para a reunião. Se a palavra estiver em sua mente e no seu coração, sem a necessidade de ficar lendo a folhinha que nós vamos entregar para vocês, ou já entregamos, a dinâmica da reunião será muito melhor. Cada ministração tem uma história bíblica chave, um texto chave, que deve ser lido, então preste atenção nisso. Leia a história principal dos textos bíblicos. Por exemplo, na primeira semana nós vamos falar da história de Cornélio, então é importante que você leia a história de Cornélio. A segunda semana nós vamos falar, por exemplo, da história de Zaqueu, então é importante ler a história de Zaqueu. Então leia, aborde o assunto com clareza. Os textos de apoio são versículos que reforçam a ideia principal, mas às vezes, dependendo da circunstância, você não precisa lê-los, você pode citá-los. Use apenas se o tempo permitir. Preste atenção nisso também. Não permita que a reunião da Casa de Paz ultrapasse o período de 1 hora. Isso pode se tornar um problema para a frequência das pessoas. Então seja objetivo. E em nome de Jesus, seja ousado. Seja ousado. Deixe o Senhor te usar como instrumento. As ministrações, como eu acredito você já deve ter lido, são muito simples. Então, em nome de Jesus, você é um cristão, é uma cristã, é um homem ou mulher de Deus chamado para essa obra. Você é instrumento de Deus. Faça também com que cada uma das reuniões seja informal e descontraída. Invista em ser amigo das pessoas e ore com fé pelos desafios que elas apresentarem. Deus fará milagres através da sua vida e daquele que estará do teu lado semeando a paz no lar onde vocês entrarem. Olha, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, qualquer dúvida, pode procurar o seu líder de célula ou me procure na igreja. Eu estou sempre à disposição para atender e tirar as suas dúvidas. Tenho certeza que a obra de Deus será grandiosa e intensa nesse período em que nós vamos nos colocar a serviço do Rei da Glória, o Senhor Jesus. Preste bastante atenção nessa dica. Mais uma vez eu quero repeti-la. A reunião deve ser informal e descontraída, mas você não pode perder o foco. Então evite comentários sobre futebol, evite comentários sobre TV, novela e qualquer outra situação. Nessa fase, nessa semana que ainda estão ocorrendo aí as eleições, esse período de escolha de candidatos, então a descontração é no sentido de você se mostrar amigo, é no sentido de você quebrar o gelo e todo o distanciamento. Mas não permita que a reunião vá para uma direção que não seja a proposta que a palavra de Deus tem colocado para nós. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, porque eu creio que Deus vai te abençoar grandiosamente em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu quero orar pelos filhos da paz e quero te pedir, Espírito Santo, que em nome de Jesus o Senhor toque seus corações e vidas, conceda, Senhor, sabedoria, unção e graça, e que o poder do nome de Jesus vá adiante dos seus filhos, fazendo com que um número grandioso de pessoas seja alcançado para o louvor da glória de Deus. Meu Deus, que todo mal seja repreendido, toda a retaliação do inimigo, e que assim, Senhor, a tua bênção, o teu amor e a tua graça seja com todos e todas, em nome de Jesus. Amém. Ministração inicial: lugar de salvação. Uma palavra para o líder. O esboço que você tem em suas mãos é a mensagem de implantação da Casa de Paz, a primeira mensagem no novo endereço.
Ela deve ser uma reunião rápida, ou seja, você não precisa demorar muito, talvez de 30 a 40 minutos, no máximo 1 hora. Pois o propósito dessa primeira semana, dessa primeira reunião, é consagrar a casa e, em nome de Jesus, estabelecer a bênção do Senhor. Conscientizar, falar para o anfitrião sobre a importância de que ele convide amigos, parentes e vizinhos para a reunião da próxima semana. Talvez muitos já tenham feito isso agora, então faça a leitura correta, veja as circunstâncias. Talvez há um ou outro caso específico em que não seja possível fazer esse convite, então deixe o Senhor conduzir a sua vida, mas não perca nunca o objetivo de fazer com que a Casa de Paz seja extremamente missionária e evangelística. A palavra deve ser ministrada e no final desta palavra você deve ungir, através da oração e da unção do óleo, as portas de entrada da casa. Consagre mesmo aquele lugar ao Senhor. Lembre também do chaveiro da campanha que deve ser dado ao anfitrião. Por enquanto apenas para ele, para que ele coloque a chave da casa dele como um ato profético. Ou seja, terminada a mensagem, peça que o dono da casa dê o chaveiro e convide o dono da casa, o pai da família, para que as chaves da casa dele sejam colocadas naquele chaveirinho lindo que nós compramos das casas de paz, já profetizando que ali é uma casa de paz. Depois, se assim for possível, lembre-se de sair com o seu anfitrião para fazer os convites aos vizinhos e às pessoas que estão ali próximas, explicando sempre que o propósito é fazer com que a presença de Deus alcance cada vida, alcance cada família. Por isso, meu irmão, seja profundo na palavra, seja inspirado, mas não exagere no tempo, para que você possa sair, para que você possa orar em primeiro lugar e depois sair pela vizinhança, se assim for o caso, dependendo do seu anfitrião, para abençoar as vidas ao redor. Eu quero fazer a leitura, um compartilhamento dessa primeira mensagem, para que você possa, enfim, guardá-la bem intensamente no seu coração. Texto-chave, Atos 10, de 22 a 27, e a palavra de Deus, de uma maneira muito bonita, nos diz assim: Os homens responderam: Nós fomos enviados pelo centurião romano Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, que tem um bom nome entre o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse o Senhor à casa dele, para que viesse e falasse a ele o que Deus quer que seja feito. Então Pedro convidou os 3 para entrar e ser seus hóspedes aquela noite. No outro dia foi com eles, acompanhado por alguns irmãos de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio estava esperando por ele e havia reunido seus parentes e amigos íntimos para conhecerem a Pedro. Quando Pedro entrou na casa, Cornélio prostrou-se diante dele em adoração. Mas Pedro disse: Levante-se, eu não sou um Deus. Eu sou um homem como você. Então ele se levantou e os dois conversaram durante um momento e depois entraram onde muitas pessoas estavam reunidas. Amém, queridos? Esse é um dia muito especial. Uma casa está com as suas portas abertas para Jesus. O que esperamos é que aqui e na casa de todos aqueles que entrarem nesta aliança de 7 semanas, milagres aconteçam, famílias sejam restauradas, vidas sejam salvas, enfermos sejam curados e cativos libertos. Estamos aqui em nome de Jesus, debaixo da autoridade que Ele nos deu e que exercemos pela fé. E eu creio, e eu sei que você também crê, nós vamos testemunhar grandes coisas. Hoje a nossa reunião será rápida, mas muito importante. Vamos nos inspirar na história de um homem chamado Cornélio, que não recebeu a salvação apenas para si em sua casa, mas também foi usado para trazer muitas outras vidas para provarem aquela experiência com Deus. Querido irmão, querida irmã, Cornélio era um homem religioso que tinha sede de Deus, mas ele ainda não conhecia a vontade do Senhor para a sua vida. A história nos mostra isso, o texto que nós acabamos de ler nos mostra isso. Esse centurião buscava ao Senhor, orava, ajudava os pobres, mas não conhecia ainda a palavra de Deus. Ele tinha um coração sincero, mas ainda era ignorante quanto às coisas de Deus. Faltava conhecimento, ele tinha fé, mas lhe faltava conhecimento. Tanto que ao receber o apóstolo Pedro em sua casa,
prostrou-se diante dele para adorá-lo no ato de idolatria que Pedro teve que rejeitar. Assim também em nossos dias muitas pessoas estão buscando a Deus da maneira errada. Somente se forem ajudadas poderão encontrar a salvação em Cristo Jesus. Talvez como Cornélio, todos nós precisamos de um tempo com Deus, precisamos da ação de Deus. Então, querido irmão, querida irmã, que este seja um tempo em que a nossa sede de Deus, sim, que a nossa vontade pelo amor de Deus seja tão intensa que todas as realidades contrárias caiam em nome de Jesus. Outra coisa que nós podemos falar sobre Cornélio é que ele foi despertado por Deus e buscou ajuda em quem poderia instruí-lo na palavra de Deus. O texto de Atos 10, de 30 a 33, nos mostra isso. O desejo que esse homem tinha de conhecer a Deus era tanto que o Senhor lhe deu uma visão de um anjo. No início do capítulo 10, no versículo 9, diz que Cornélio estava orando. Cornélio estava pedindo a Deus e Deus lhe deu uma visão, e nessa visão o anjo disse que ele deveria procurar o apóstolo Pedro e convidá-lo para ir à sua casa. Como Cornélio era um filho da paz, ele não hesitou. Fez o que fora mandado imediatamente e, ao receber os servos de Deus em sua casa, reconheceu que agora estava na presença de Deus e declarou estar aberto para ouvir a palavra do Senhor. É isso que nós queremos experimentar nesses dias. Você abriu sua casa, querido, e nós sabemos, não é fácil abrir as portas das nossas casas para receber visitantes. Mas eu tenho certeza que quando você abriu a sua casa, espiritualmente você também abriu o seu coração, e o Senhor Deus quer abençoar a sua vida. O Senhor Deus quer que a sua casa seja sim uma casa de paz. Por isso a paz de Deus está sendo semeada nesta noite através da palavra de Deus. Eu creio que aqueles que, como Cornélio, tiverem um coração aberto e desejoso de aprender, verão Deus fazendo coisas maravilhosas em suas vidas e em suas casas. Meu querido irmão, você que abriu a sua casa para nos receber de forma tão abençoada, obrigado pelo teu carinho. Por isso eu quero te dizer uma coisa muito importante. Cornélio não só abriu a sua casa para receber os seus servos de Deus, mas convidou os seus familiares e os seus amigos. Cornélio convidou a todas as pessoas que ele podia. A casa de Cornélio ficou cheia, diz o versículo 24, de parentes e amigos. Este homem foi especial não só porque se mostrou aberto para conhecer o Senhor em sua casa através daqueles que vieram com Pedro, mas também porque fez questão de convidar os seus parentes e amigos. Ele não queria a bênção só para si. Seu desejo era fazer de sua casa um lugar de salvação para muitos, e foi isso que aconteceu. Sua casa estava cheia, talvez até sem conforto, talvez pessoas ficaram em pé, ficaram no corredor, a casa ficou cheia de pessoas, mas todas aquelas pessoas, olha isso, que coisa linda, todas as pessoas tiveram uma experiência com Deus, foram salvas e permaneceram se reunindo ali por mais alguns dias. Ah, meu irmão, o Senhor tem uma grande bênção para a sua vida. Por isso nós estamos aqui nessa noite para ministrar a palavra de Deus. Nosso propósito é conduzir esta experiência nesse lugar. Sua casa a partir de hoje é uma casa de paz, onde a bênção do Senhor se estabelecerá e em nome de Jesus muitas pessoas serão alcançadas e também poderão transformar os seus lares em casas de paz. Nosso papel, meu irmão e minha irmã, querido irmão, é convidar pessoas para a próxima reunião, sim, como Cornélio fez, para mostrar o propósito de Deus, que é salvar, curar, que é trabalhar na vida da família, as famílias que estão em crise, as famílias hoje que têm sido tão contestadas, tão atacadas. O nosso Deus quer abençoar, Ele quer fazer uma grande obra. Vamos convidar os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos parentes. Nós temos orado por uma lista de pessoas há quase um mês. Podemos convidar essas pessoas para estarem conosco também, se o Senhor permitir, se você, nosso anfitrião, permitir. Tenho certeza que a vontade de Deus é que, a partir desta casa,
a cidade seja abençoada pelo poder do nome de Jesus. Amém? Você, nosso líder, viu que é uma mensagem rápida, que é uma mensagem simples. Então, procure dar o seu tom pessoal. Você não precisa imitar a maneira de alguém fazer, mas lembre-se sempre de ser descontraído, de ser intenso, de ser objetivo, de ser ousado, de ter coragem. Você está entrando na casa de uma pessoa e para entrar na casa você precisa de ousadia. Você precisa de fé, de coragem, de vigor. Então lembre-se, se você sair com seu anfitrião para fazer os convites, você deve ungir as portas da casa antes de sair e orar, com imposição de mãos, sim, sobre os filhos da paz. As pessoas novas que aceitarem comprometer-se com esse desafio estarão conosco certamente nas próximas semanas. E querido irmão, não esqueça de fazer o apelo, de fazer o convite e de convidar as pessoas para estarem no culto de domingo. Amém? Não esqueça disso. Não esqueça de convidá-los. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Convidem as pessoas para irem ao nosso culto de domingo. Eu tenho certeza que o Senhor nos abençoará grandiosamente, em nome de Jesus.